Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais um dia, sendo alguém que pode abençoar a sua vida com temor e tremor. Nós temos, através da tecnologia, transmitido essas palavras para que mesmo nesse tempo de isolamento, de quarentena, sejamos, de certa forma, nutridos pela palavra do Senhor. Então, hoje nós estaremos finalizando aquela série de pregações que a gente começou há mais ou menos um mês atrás, ou mais de um mês, a respeito das 7 cartas das igrejas da Ásia, né? Nós estudamos já e hoje nós estaremos aprendendo sobre a igreja perfeita, a igreja modelo. Semana que vem, então, a última igreja, a igreja totalmente contrária dessa, totalmente reprovada pelo Senhor. Então esteja ligado nesses dias, prepare o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, assim como já tem feito, em nome de Jesus. Convido você então a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de número 7 e 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos de número 7 e 13. A palavra do Senhor então nos diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreva: Isso diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. A porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja o que farei aqueles que são da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam, Filadélfia, que eu os amo. Assim como guardaste a palavra da minha paciência com perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse tempo especial e oportuno na nossa vida, de estarmos aprendendo na tua palavra os teus princípios. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando oportunidade, mesmo nesse tempo de isolamento, de quarentena, aprendemos profundamente o que o Senhor quis dizer ao Apocalipse, revelando a João cada uma daquelas cartas a essas igrejas. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, mais uma vez, abençoar cada familiar que está aqui me assistindo nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, essa carta, esse texto, alguns conhecem muito bem, outros não, mas ela é a revelação que João tem de Jesus, né? Resumidamente, quando ele estava na ilha de Patmos. Então João ouve uma voz forte, como de trombeta, que manda ele escrever no livro várias cartas e enviar para 7 igrejas da Ásia. Então a gente vai encontrar no dia de hoje a carta que João recebeu de Jesus e revelou ao pastor da igreja de Filadélfia. Então, em todas as cartas às 7 igrejas da Ásia, Jesus faz uma apresentação dele. E a apresentação dele para a igreja de Filadélfia é a seguinte: primeiro, igreja de Filadélfia, eu, o Senhor, sou santo. Segundo, igreja de Filadélfia, eu, o Senhor, sou verdadeiro. Terceiro, eu, o Senhor, tenho a chave de Davi. Dessas 3 características encontradas aqui no texto, eu queria que você observasse
essa terceira característica da apresentação que Jesus está fazendo para essa igreja, onde ele revela que ele tem a chave de Davi. O que significa isso? Quando Jesus vem falar, eu tenho a chave de Davi. Já parou para pensar? Na verdade, existe toda uma teologia em torno dessa frase, toda uma ideologia judaica, porque eles diziam que o Messias viria de Davi, né, da descendência de Davi. Davi até foi chamado como o Messias por algumas pessoas que não estavam ali tendo total credibilidade, se era mesmo, se não era, se era ele o rei apenas, ou era o Messias. Então Jesus aqui, ele aparece e vem dizer, eu tenho a chave de Davi. Porque para a maioria dos estudantes da palavra de Deus, seria como se ele estivesse dizendo assim, eu sou o Messias. Aqui Jesus está se apresentando então como o grande e único Messias, o Salvador da humanidade. E por ele ser o Messias, ele vem dizer que somente ele tem uma chave que abre todas as portas. Abraão não abriria, Jacó não abriria, Moisés não abriria, Davi não abriria. Mas Jesus vem dizer, eu tenho a chave que abre o que ninguém pode abrir e ao mesmo tempo tem em minhas mãos uma chave que fecha o que ninguém pode fechar. Jesus está se apresentando para essa igreja, de repente ele para de falar sobre ele e agora ele vem falar de algumas características que ele encontrava nessa bonita igreja chamada Filadélfia. Primeira característica agora da igreja. É uma igreja que, aqui no texto, tem pouca força. Segunda característica, era uma igreja que guardava a palavra de Deus com paciência e perseverança. Guarda aí. Terceira característica, era uma igreja que não negava o nome de Jesus quando o calo apertava. E dessas características que Jesus fala, que Jesus relata para essa igreja, eu quero me apegar aqui nessa onde ele diz que eles tinham pouca força. Essa palavra, ou essa expressão no texto original, em que o Novo Testamento foi escrito, a língua grega, quer dizer que a igreja, essa igreja de Filadélfia, ela está fraca, não é espiritualmente, é fisicamente e mentalmente. Porque se a gente falar que ela está fraca espiritualmente, há uma grande incoerência. A gente está desconstruindo o texto, porque a gente vê no texto que Filadélfia era uma igreja praticamente perfeita, que guardava a palavra, e guardar a palavra é obedecer. Eles guardavam o verdadeiro evangelho de Jesus. Era uma igreja que guardava a palavra, mas aqui no texto Jesus vem dizer para ela, vocês estão sem forças, vocês estão literalmente cansados. Era uma igreja, gente, que estava fragilizada por conta de muitas acusações que faziam dela. Quem estava acusando essa igreja? Os judeus, que diziam assim, vocês não prestam para nada. Vocês acham que vocês são uma boa igreja, mas vocês não são. Eles eram uma boa igreja. Só que os judeus tinham inveja, os judeus eram perturbadores, então por isso que Jesus vem dizer que eles são da sinagoga de Satanás. Eles ficam atormentando essa igreja, que aos olhos dele é quase que uma igreja literalmente perfeita. É uma igreja modelo. Olha o que Jesus, a comparação que ele faz daqueles que se diziam judeus e eram hipócritas e eram mentirosos. É nesse momento de canseira, é nesse momento de perturbação, é nesse momento de perseguição, como eu e você muitas vezes ficamos, nesse momento onde aquela igreja que guardava a palavra, que orava, que jejuava, que buscava Deus, essa igreja que também era uma igreja que sentia dores, porque se estava aqui na terra era uma igreja quase que perfeita. A gente diz uma igreja perfeita porque era uma igreja modelo, mas era uma igreja que também tinha as suas fragilidades. Essa igreja, nesse momento de canseira, que não está aguentando tanta pressão, é para essa igreja que Jesus vem dizer, eis que coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Louvado seja o Senhor. Agora, olha que interessante. O texto vem dizer que Jesus colocou uma porta aberta
nesse caos que eles estavam vivendo. A ideia aqui não é que havia algumas portas e eles teriam a opção de escolher por qual porta entraria. Perceba isso, se atente a isso. A ideia desse texto é que no cansaço deles, Deus inventaria uma porta de emergência, uma porta de escape, para mostrar para as pessoas de fora que estavam atormentando essa igreja, debochando, caçoando dessa igreja, o quanto o Senhor dessa igreja os amava. Esse é o texto. Eu quero aplicar para os nossos dias, e eu não sei vocês, mas existem momentos que a gente se encontra assim como essa igreja. Momentos que nos esgotamos de tal maneira que a gente acaba literalmente ficando sem forças. E que a gente mais deseja, ou o que a gente mais deseja, é pular esse período e acordar quando tudo estiver resolvido, né? Às vezes a vida nos cansa tanto que a gente se cansa até da gente mesmo, a gente se cansa desse jogo que a gente joga, cansamos da mentira que a gente conta. Porém, é nesse caos, é nesse momento de pressão, de cobrança, é nesse momento de canseira que eu e você estamos muitas vezes inseridos, onde a gente se enfiou num labirinto tão nocivo que a gente não sabe para onde correr. É ali que aquele que é o Messias, que tem a chave de Davi, vem dizer: ei, eis que hoje, no meio desse caos, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento, no meio dessa falta de verba, de recursos, de emprego, coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja lá o momento que estamos vivendo, Ele sempre colocará ali uma saída de emergência. Que em meio então a um cansaço físico e mental que estamos vivendo, possamos entender que porta é essa que Jesus quer nos colocar. Deus, Ele é especialista em criar saída em lugares que não tem saída. Deus é especialista em criar soluções em lugares que não existem soluções. Deus, Ele é especialista em estabelecer portas em labirintos que o mundo tenta colocar diante de nós para nos deixar sem saída. Naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, foi assim. Quando todos diziam que o casamento ia ficar sem vinho lá em Caná da Galileia, Jesus abriu a comporta do céu e derramou vinho novo naquele casamento. Quando todos diziam que naquele mar não haveria mais peixes para pescar, Jesus abriu a porta da maior pesca vista naquela região. Quando todos diziam que o Mateus seria o eterno cobrador de impostos, corrupto, Jesus abriu a porta da salvação para ele. Quando todos diziam que o Bartimeu seria cego pelo resto da vida, Jesus abriu a porta da visão para ele. Quando todos diziam que aquela forte tempestade iria derrubar o barco que aqueles discípulos estavam, Jesus abriu a porta do poder sobrenatural que Ele tem sobre a natureza. Quando todos diziam que uma multidão de mais de 3.000 pessoas iria morrer por falta de comida, Jesus abriu a porta da multiplicação. E para a gente terminar, quando todos diziam que a morte tinha vencido Jesus Cristo na cruz do Calvário, eles se esqueceram que Ele não era um simples milagreiro, mas Ele era o próprio Messias, o Salvador da humanidade, aquele que tem a chave da vida e da morte, da minha vida e da sua vida, o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Ele era, Ele é e sempre será aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tinha, tem e sempre terá a chave da vida e da morte em suas mãos. Foi por isso que Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória. Portanto, irmãos e irmãs, essa é a palavra para você e para mim. Mantenha-se firme e que nada o abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor. Irmãos e irmãs, vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não é em vão. Para você que está me assistindo, para você que está aqui com pouca força, como a igreja de Filadélfia, cansado e cansada, eu quero dizer para você
Tem gente que está aqui, talvez me assistindo, que não está cansado da vida, está cansado dos problemas da vida. Tem pessoas que estão vivendo a melhor fase da vida. Mas hoje em dia, para muitos de nós, a maioria de nós, a vida está difícil, né? A gente tem falado aí, ouvido falar, que as pessoas estão no mesmo barco, né? Estamos na mesma situação. No mesmo barco a gente não pode dizer, porque tem pessoas em situações melhores. Outros estão vivendo a pior fase, o pior momento da sua vida. Se você está cansado por causa disso, quero dizer para você que não há problema nisso. Mesmo que a gente seja crente, eu aprendi isso na minha vida, mesmo que a gente seja fiel, mesmo que a gente não negue a fé em Jesus, como essa igreja, nada dessas virtudes podem nos blindar de ficarmos cansados. A gente se cansa. Mas Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 4, ele vem dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. É bem verdade que ficamos perplexos, mas não desanimados. Ficamos perseguidos, mas não desamparados. É verdade que a gente fica abatido, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, mesmo cansados, mesmo endividados, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo faltando dinheiro, mesmo se arrastando, mesmo desempregado, Ele coloca sobre nós, sobre a nossa vida, diante da nossa vida, uma porta de escape. Talvez na sua cabeça isso seja impossível. É verdade, o que a gente planta, a gente colhe. Mas mesmo na colheita eu aprendi que Deus está com a gente. Ele ainda coloca uma porta aberta. Talvez o que você tenha tido na tua vida até agora é só pressão de todos os lados. Pressão do teu patrão, pressão da tua mulher, pressão do teu esposo, pressão dos filhos, pressão de tudo. Aquele que tem a porta e tem a chave, coloca uma porta diante de você e diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Não é pecado se cansar. Tem horas, agora está todo mundo querendo voltar para a igreja, mas quando a gente podia ir para a igreja, a gente não queria ir. Tem horas que nem para a igreja a gente quer ir. Tem horas que nem trabalhar a gente quer trabalhar. Tem horas que nem levantar a cama a gente quer levantar. Isso não é pecado. Pecado é se cansar e negar o nome dele. Jesus aqui se apresenta para essa igreja de Filadélfia e ele também se apresenta para a igreja metodista do século 21, igreja metodista em Vila Tiradentes, e vem dizer assim para nós assim, eis que hoje coloco diante de vocês que estão guardando a minha palavra, uma porta aberta, uma porta de urgência. Pastor, mas não tem porta, eu não estou vendo a porta. Por isso que Jesus usa o verbo, eu coloco uma porta. Não é eis que eu abro uma porta que já existe. Eis que eu coloco uma porta, ainda aberta. Esse é o poder que nosso Jesus tem. A vida às vezes é um triste labirinto, e é nesse labirinto que vem uma porta do nada. Jesus aparece, coloca uma porta assim no meio de uma parede como essa, uma parede branca do nada. E ele diz assim, vem, a porta está aberta, entra, para você ter um tempo de refrigério, um tempo de escape. Eu já abri porta para tantas pessoas, por que não abriria para você? Quero terminar, gente, e dizer para você que está me assistindo, existe saída para a tua vida. Está tudo embaraçado? Ele inventa uma saída hoje para você. A rua que você entrou, o labirinto que você entrou, parece não ter saída. Jesus coloca uma porta aberta para você entrar e ter alívio no teu coração. O casamento está um caos. Ele é carpinteiro, ele vai fazer uma porta bonitinha para você, o teu cônjuge, para vocês dois, para terem um casamento abençoado. Às vezes aparecem umas portas na nossa vida que às vezes a gente acha assim, poxa, mas não era Jesus que abriu a porta se fechou.
Realmente ele não gosta de mim, eu não tenho sorte. Deixa eu dizer para você, tem horas que a porta vai fechar. Se ela fechou, é porque a porta talvez não era dele. Porque se é a dele, o texto vem dizer para nós que a porta que ele abre, ninguém fecha. Se você está aqui nessa noite me ouvindo e ama a Deus, diz que ama a Deus, quero dizer para você que amar não é assistir uma live, tá? Não é ouvir uma pregação e falar amém. Amar ao Senhor é obedecer a palavra dele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente usa esse versículo, a gente fala assim, eu amo a Deus, tudo está correndo pelo meu bem. Amar é obedecer. Lá em João, ele vem dizer, vocês afirmam que me amam se obedecem os meus mandamentos. Eis que coloco sobre vocês uma porta. Essa é a minha oração para essa noite. Se possível hoje ou amanhã, depois que terminar essa transmissão, apareça a melhor porta da tua vida. Aquilo que você acha que é impossível, Deus torna possível. A palavra de ordem hoje para nós é, tá fraco, não tem para onde ir, assim diz o Senhor, eu invento um caminho. Nos lugares mais improváveis, assim diz o Senhor, eis que trarei respostas. Agora existe todo um segredo para esse texto. Existe todo um detalhe muito importante para esse texto. Que ele vai abrir porta, ele vai abrir. Que ele vai colocar porta no meio de uma parede branca assim, ele vai colocar para nós. Porta de emergência, porta de escape. Mas esse negócio de porta aberta, com muita facilidade, deixa eu contar um detalhe para você. Só tem porta aberta quem guarda a palavra e não nega o nome dele. Se você quer moleza, como diria o outro, vai comer Maria mole, né? Só tem porta aberta. Como a igreja de Filadélfia teve, aquele que guarda a palavra. Essa igreja só teve porta aberta porque guardava a palavra com paciência, com perseverança. Essa igreja só foi perfeita. Essa igreja não teve nenhuma reprovação porque eles obedeciam à palavra. Guardar a palavra é o segredo desse texto. Não é decorar o Salmo 23. O verbo aqui é deixar entrar, cair aqui e praticar. Se nós queremos que as portas sejam abertas, o caminho é o avivamento pela palavra. É não negarmos o nome dele. E não negar o nome dele não é dizer assim, eu sou dele, não é isso. É obedecer a palavra dele. Se você não negar o nome dele e guardar a palavra com paciência, com perseverança, ele vai abrir uma porta para você no meio do nada. Às vezes Deus não abre uma porta para qualquer um que pede, porque ele não é milagreiro. Entra ano e sai ano, muitas pessoas continuam com a porta fechada, sabe por quê? Porque não levam Deus a sério. Essa pandemia ela vai passar em nome de Jesus, mas tem pessoas que não vão aprender. As pessoas não querem ir para o caminho do Senhor, não querem se relacionar com o Senhor, nem pelo amor, nem pela dor. Tem pessoas que não adianta, não vão aprender. Deus não vai abrir portas. Mas se a gente quer obedecer a palavra, guardar a palavra no nosso coração, praticar a palavra, o Senhor colocará uma porta aberta para você. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei se é dinheiro, eu não sei se é cura, eu não sei se é casamento que precisa ser restaurado, eu não sei se é o filho, o marido, a esposa que precisa ser resgatada. Eu não sei se é o noivado, se é o namoro. Eu não sei qual é a porta nesse nível que você precisa, mas o que eu sei é que existe uma porta aberta para você entrar e essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. É essa porta que você deve entrar, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nele todas as coisas são possíveis. Mesmo que o inferno se levante, mesmo que a sinagoga de Satanás se levante, mesmo que falem mal de você, maldição não pega em crente de verdade. Porque a chave do diabo não entra na porta dele. Guarda o que tens. Igreja Metodista em Vila Tiradentes, para que ninguém tome a tua coroa. Valorize o que está na tua cabeça. Porque você é príncipe e princesa de Deus. Podem tirar teu dinheiro, podem tirar o teu carro, podem tirar o seu coração do eixo, mas se você for firme, ninguém tira o que ele te deu. Não venda essa coroa, porque essa coroa tem um preço alto. Quem pagou não foi qualquer pessoa.
Mulher alguma vai tirar essa coroa de você, homem algum vai tirar essa coroa de você, emprego algum vai tirar essa coroa de você, porque tem promessa. Quem colocou essa coroa na sua cabeça foi o leão da tribo de Judá. Aquele que vencer, darei o direito de subir e se assentar comigo em meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesse tempo de palavra, que você continue sendo alimentado, que você mastigue essa palavra devagarzinho, que ela possa descer muito bem para o teu coração, que é o teu estômago espiritual, e trazer nutrição, refrigério para o teu corpo espiritual, mais uma vez, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, quero orar pela tua vida. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo de palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Senhor, nós queremos aprender as lições que o Senhor tem nos ensinado. Queremos sair depois dessa crise, dessa dificuldade, dessa pandemia, cristãos melhores, parecidos contigo. Se não guardamos a tua palavra, só lemos, Senhor, como um livro qualquer, queremos guardá-la. E guardar essa palavra é praticar. Se não temos visto portas abertas na nossa vida, é porque não temos realmente guardado a tua palavra, porque esse texto veio dizer para nós que essa igreja de Filadélfia foi perfeita, foi quase perfeita, porque essa igreja guardou a tua palavra, obedecia a tua palavra com perseverança e com paciência, e foi para essa igreja que o Senhor olhou, que o Senhor teve compaixão, que o Senhor colocou portas de escape, de emergência, até onde não existia porta. Que seja assim na vida de cada um de nós. Que possamos, ó Pai, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, no nosso coração, nos nossos projetos. Então, quando a gente achar que a porta se fechou, de repente, como tu fizeste para a igreja de Filadélfia, fará conosco, colocará uma porta aberta para cada um de nós, nas diversas áreas da nossa vida. Que seja assim na vida de cada familiar, de cada pessoa que está aqui me assistindo e orando com fé, que o Senhor abra a melhor porta agora, para a honra e glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Paz.